Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje trazendo uma entrevista gravada durante o nosso 32º Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Você acompanha a partir de agora entrevista feita por Lucas de Pádua com Simão Pedro de Lima durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Simão, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Graças a Deus. Simão, conta pra gente como é que você chegou à doutrina espírita. Eu sou de berço, né, ou seja, pais católicos, mas os meus avós, tanto o pai do meu pai como a mãe da minha mãe, porque eles eram irmãos, então meus pais eram primos, o que me faz primo do meu pai, veja que complicação, eles eram espíritas. E desde a minha infância, eu sou um dos netos mais novos, né, do meu avô, era o neto mais novo, e ele já tinha uma certa idade, era octogenário naquela época, e ele ia muito ao centro e precisava de uma companhia. Então eu sempre o levava ao centro, mais como uma bengala, né, para ele se apoiar, uma bengala viva, e eu ia ao centro com ele desde os meus, 7 anos, 8 anos, e ali foi acompanhando, e naquela época não existia evangelização da infância, reuniões separadas, então nós participávamos todos da mesma reunião, e ali eu ficava até terminar, eu ia ajudar meu avô, porque ele também cuidava da questão física do centro, então ele ia fazer a limpeza, né, a capina da horta do centro, e eu acompanhava como a sua bengala, né? E isso foi durante um tempo. E ele também gostava muito de ouvir os discos do Chico, os LPs do Chico Xavier, que eram mensagens, e na casa dele, morava próximo à minha casa, não tinha a época radiola, que a gente chamava, né? Não tinha uma radiola, então ele ia até a nossa casa. E eu tinha que ficar lá para ligar a radiola, virar os discos, aliás não eram LPs, eram compactos, né? Pequenos. Então tinha que virar o disco, voltar, e ali naquele acompanhando, né, a audição, eu ia trocando ideias, conversando com ele, e assim foi até por volta dos meus 12, 13 anos, quando ele se desencarna. Então o meu contato foi assim muito próximo, de uma forma natural. E, por outro lado, minha mãe católica, ela cuidava das personagens, ou dos personagens bíblicos na Semana Santa. Ela fazia a apresentação dos personagens. Então, ela também já um pouco idosa, ela tinha uma certa dificuldade para fazer a leitura naquelas letras pequenas da Bíblia. Então, também desde a infância, 8 anos, 9 anos, eu fazia as leituras para ela, para pesquisar os personagens, para saber quem era quem, para falar, mãe, olha, acho que a roupa ideal para esse personagem é essa, um objeto para identificá-lo, por exemplo, para identificar Isaac, né, filho de Abraão, leva um feixe de lenhas, né, para dar a impressão do sacrifício. Então eu fazia isso. Então foi assim, o trato com a história bíblica muito paralela ao trato com os assuntos da doutrina espírita, com meu avô. Como era tio da minha mãe, né, já que a minha avó, mãe da minha mãe, eu não a conhecia, ela já havia desencarnado, então havia uma certa ascendência, e aí não houve nenhuma dificuldade em fazer esse trânsito, né? Então, quando me perguntam quando é que eu me liguei, quando que eu entrei na doutrina espírita, não faço a mínima ideia, porque para mim foi tão natural, tão assim, do dia a dia, que eu não tenho uma data para dizer se transformou espírita, né? E assim foi a minha história, né? De começo no movimento, na doutrina espírita. No movimento espírita, aí sim, né? já mais naquela juventude, né? Se bem que a minha época, a juventude já se casava, né? Porque me casei com 21 anos. Então, com essa idade, mais ou menos, é que também eu comecei a atuar no movimento espírita, né? Isso já há quase 30 anos, né? Aliás, há 30 anos, né? Que atuo no movimento espírita. Então é essa historiazinha, essa historieta, vamos dizer assim, que fez o pano de fundo para eu estar na doutrina espírita. E nesse ano você fala com o tema Pedagogia do Cristo. Que pedagogia que é essa, Simão? Cristo, ele foi o nosso mestre, né? Então ele tinha toda a sua forma de ensinar.
E o que eu, na verdade, conversei aqui no congresso, conversando com as pessoas aqui durante a palestra, apresentando, basicamente fiquei em uma frase de Jesus, que foi a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse versículo, esses dois versículos, é que nortearam a minha palestra. Por quê? Porque eu fui trabalhar justamente o que a gente chama de fato pedagógico, né? O fator pedagógico, que são os elementos que compõem um processo de ensino-aprendizagem, como o educador, o método, a disciplina, né? O conteúdo, o educandário, o objetivo, o educando. E nessa frase eu fui justamente trabalhando essa forma para mostrar essa pedagogia do Cristo. Por exemplo, ele, o educador, né, quando ele diz eu sou, né, o caminho, então esse eu sou é ele, então ele é o educador, né, e o caminho simboliza o dia a dia, é o método que ele utilizava, as coisas do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia. Por isso ele se valia de fatos para ensinar. Ele ensinava através dos fatos, ele trazia as parábolas e sempre coisas do dia a dia. Então era o método de Jesus, ou seja, o caminho é o método. E o conteúdo que ele ensinava era a verdade. Então o conteúdo, a verdade. Qual verdade? A nossa realidade, a nossa existência, a nossa origem, nossa destinação, a nossa relação com o mundo material, o mundo espiritual, as leis, por assim dizer, de Deus. Então ele era o educador, que tinha por método o dia a dia, o caminho, que nos ensinava a verdade, numa escola chamada vida, que é o ato de viver, não só encarnadamente, o viver, que é muito mais do que uma encarnação. Então essa é a nossa escola de aprendizado, e aqui encarnados, então a nossa encarnação, aquilo que chamamos de vida material, na linguagem comum, é a nossa escola. E o objetivo do seu processo, da sua pedagogia, ele também expressa nessa frase: ir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o objetivo de tudo é para que pudéssemos ir ao Pai. O que é ir ao Pai? Evoluir, crescer, se aprimorar, o reino de Deus, que assim ele dizia. E ele diz: senão por mim. E aí esse por mim é o mesmo eu sou, ou seja, é Jesus, óbvio, mas eu por mim, ele simboliza mais do que a existência de uma pessoa, ou seja, mais do que a história de Jesus. Esse por mim é a mensagem, é o que ele nos orientou, é a sua orientação. Essa é atemporal, essa não tem começo, não tem meio, não tem fim, ela é sempre. Jesus, ele foi um ser que nasceu numa data, ele viveu materialmente em um período e desencarnou em uma data. Mas a sua mensagem não, essa não desencarna. Essa é a feição do título que ele recebeu, Cristo. Então esse por mim, no final da frase, é o Cristo. Embora Jesus e Cristo sejam a mesma pessoa, óbvio. Mas o Cristo não era o nome de Jesus, Cristo era o título que as pessoas lhe conferiram. Aliás, as pessoas não, Pedro lhe conferiu esse título. Quando na revelação que ele faz, grafado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 16 do seu evangelho, Pedro diz, respondendo uma pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa é a feição que nunca desaparece. Essa é a mensagem. É essa que nós estudamos, que nós buscamos entender, que nós colocamos como roteiro para a nossa vida. Então, essa foi a ideia do conteúdo da palestra, a pedagogia do Cristo, justamente nessa forma de ele ensinar aquilo que nos traz, que é a verdade, aproveitando os fatos do dia, no nosso viver, e tendo a sua mensagem como referência para nos conduzir ao processo evolutivo, como na linguagem do Cristo, ir ao Pai, chegar ao Pai. Então foi essa a ideia, esse é o mote da pedagogia do Cristo, fazer-nos evoluir, fazer-nos ir ao Pai. Nós vamos para um breve intervalo. Antes você confere a dica de leitura da semana e voltamos daqui a pouquinho com mais Simão Pedro para vocês. Olá, estamos aqui para uma notícia muito feliz, que é o lançamento do 5º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, Comentários aos Atos dos Apóstolos. Esse volume e todos os outros volumes já lançados você encontra na livraria da FEEGO.
Vá conhecer e temos certeza que você gostará bastante da obra. Convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafios, soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado. Estamos de volta com entrevista feita por Lucas de Pádua com Simão Pedro de Lima durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Acompanhe. E uma das estratégias que Jesus usava era justamente as parábolas. E recentemente foi feito um estudo que apontou que as parábolas é um dos meios, uma das técnicas que mais se assimila ao conhecimento. Sim. Certamente Jesus sabia disso e aproveitou muito bem dessa técnica. Sim. Veja, um dos aspectos da didática de Jesus é falar a linguagem, aliás, o principal aspecto, falar a linguagem que aquele que ouve possa entender. E qual a melhor maneira de você entender se não utilizando elementos do seu dia a dia? Então pensemos, há um grupo de parábolas que nós chamamos parábolas do reino, que são aquelas que ele fala sobre o reino de Deus. Então ele diz, o reino de Deus é semelhante a, dependendo de com quem ele conversava. É semelhante a, conversando com pescadores, a um homem que foi ao mar e jogou as redes e pescou peixes grandes e pequenos. Chegando à praia, separou os grandes dos pequenos, levando os grandes ao mercado e jogando os pequenos fora. Qualquer pescador entende sobre o processo de seleção de peixes. Qualquer pescador sabe o que é bom e o que é ruim naquele resultado da pescaria. E ele quis dizer que o reino de Deus é seletivo. É para todos, mas desde que se preparem para tanto. Que reúnam as condições para entender o reino de Deus. Então ele fala de uma escatologia na linguagem de um pescador. Quando ele conversava com agricultores, ele conta, por exemplo, a parábola do joio. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou o trigo. E à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. E ambos cresceram. E os servos procuraram o Senhor, dizendo, Senhor, eis que semearam o joio no meio do trigo, vamos arrancá-lo. E o Senhor diz, não, deixai-os crescer juntos. Quando da colheita, colheremos os dois. E aí sim, separaremos o joio do trigo, levando o trigo ao celeiro e queimando o joio na fornalha. A mesma coisa que ele falou para os pescadores. O processo de seleção, de momento, de estar apto, de estar preparado. Quando ele conversa com um comerciante, ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. E sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ele quis mostrar o lado de valor, o quanto que nós nos sacrificamos quando entendemos o valor daquilo que buscamos. E o comerciante, ele sacrifica muitas coisas para poder ter o seu lucro, o seu ganho. E o reino de Deus seria um ganho. Então ele mostra na linguagem de um financista, na linguagem de um comerciante, na linguagem das pessoas que lidavam com aspectos monetários, o que seria o reino de Deus, comparando a algo de valor, uma pérola. E aí valeria a pena abrir mão de muitas coisas para ter aquela pérola. Ou seja, vale a pena abrir mão de muitas coisas para se sentir no reino de Deus. Quando ele conversava com donas de casa, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que juntou 3 medidas de farinha em 2 medidas de água e pôs o fermento e a massa cresceu. Veja, ele foi mostrar que o reino de Deus ele tem uma receita. Ele quer dizer que nós temos algo a fazer e que se fizermos tudo certo, cresce, avoluma, na linguagem da dona de casa. Mas nessas 4 parábolas, e há outras do parábolas do reino, nessas 4 parábolas nós temos um elemento comum, em todas elas, que é a interioridade. Pensemos, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco, da terra. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. O fermento, ele age na massa de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora.
Então ele fala da interioridade. E depois, sem parábola, ele vai dizer: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então veja que sabedoria, trabalhando as parábolas. Porque essa é a linguagem que se aproxima das pessoas. As parábolas das bodas, né, que ele fala até dele mesmo nessas parábolas, fala até do apóstolo Paulo que chegaria depois, que são aqueles últimos enviados que ficariam nas esquinas chamando todo mundo, já que o segundo enviado foi o filho, havia sido morto. Então as parábolas são ricas para isso, para ensinar. É uma tradição até oriental, mas Jesus utilizou isso com tranquilidade. Né? Para falar da bondade, até a forma de responder uma pergunta, ele falava por parábolas, valendo-se do conhecimento prévio das pessoas, porque essa é uma outra característica de Jesus. Ele não ensinava senão na conformidade daquilo que a pessoa demonstrava condições de entender. Por exemplo, quando um doutor da lei, um fariseu, lhe pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E a resposta que Jesus dá: o que está escrito na lei? Como tu lês? Veja, ele não respondeu. Ele pediu que a pessoa dissesse como ela mesma interpretava. O que está escrito na lei? Como tu lês? E a pessoa respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E a resposta de Jesus: faze isto, disse o bem, faze isto. E aí a pessoa pergunta: mas quem é meu próximo? E ele conta a parábola do samaritano. E depois que ele conta, ele pergunta à pessoa: qual desses agiu com compaixão, com íntima compaixão? E a pessoa respondeu: o samaritano. Ele responde: disse o bem, faze o mesmo. Então veja, ele usava um processo maiêutico até, né? Ou seja, tirando aquilo que a pessoa tem para ele acrescentar a partir do seu conhecimento. E ele explicou por que falava em parábolas. Ele dizia, quando perguntaram: mestre, por que tu falas em parábolas? E ele diz: porque eles ouvindo não ouvem e vendo não veem. Mas depois ele disse aos discípulos: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por isso para vós não falo em parábolas. Quando ele conversa, quando ele vai atender, veja, a mulher cananeia, gravada pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 15. Essa mulher começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de mim, que minha filha jaz em casa. E ela gritava tão alto que incomodou os discípulos. E os discípulos disseram: Senhor, vamos despedi-la. Ele disse: não, deixai que eu mesmo a despeço. E diz a ela: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cães a comida dos seus senhores. Em outras palavras, eu não vim senão para aqueles que podem valorizar o ensino. Você ainda é faz parte de um grupo de pessoas que não tem a lei, essa lei de Deus que os judeus tinham. Então você não tem que se preocupar com isso ainda. Então você não vai entender o que eu vou ensinar. E ela respondeu para ele: Senhor, mas até mesmo os cães comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Em outras palavras, eu não estou querendo o que o Senhor está dando para eles, eu quero o que eles não estão aproveitando. Aquilo que eles não entendem porque não querem, para mim é suficiente. E ele diz: mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha está curada. Veja, então ele ensinava como era possível para quaisquer pessoas. Se precisasse ser enérgico, era. Como ele dizia: ai de ti, a gente diz sermão dos 7 ais, né? Ai de ti, Cafarnaum, né? Ai de ti, Betsaida, pois se as coisas que aqui fiz fossem feitas em Tiro e Sidom, eles teriam crido. Que é Tiro e Sidom? Cidades da Fenícia, chamados na época povos menores, gentílicos. Ele quis dizer o seguinte: vocês sabem muito e eu faço coisas aqui, vocês não acreditam. Se eu fizesse isso no meio deles que não sabem nada, eles acreditariam. E vocês, orgulhosos, não querem acreditar. Ele primava pelo exemplo no seu processo de ensino. Como ele disse: ouvi a respeito dos doutores da lei, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Então veja que ele era rico em ensinamentos. E com relação à própria parábola, se observarmos o capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus vai mostrar que chegará um tempo em que nós entenderemos mais as coisas. Como ele diz, chegará o dia em que não mais falarei por parábolas, falarei abertamente das coisas do Pai. E nesse dia rogareis ao meu Pai em meu nome, mas eu vos digo que não mais rogarei por vós, pois o Pai é o mesmo.
Ou seja, o entendimento se aclara, a pessoa, o ser evolui e ele passa a entender a realidade de Deus. Então ele quis mostrar isso, mas até então essa era a lógica. Um outro momento interessantíssimo, ele diz assim: a que devo comparar essa geração que me ouve, senão a crianças a brincarem nas praças? Ou seja, a ingenuidade muitas vezes nossa, e ele tinha que lidar com isso. E depois ele diz ainda: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Você não vai entender agora. Então essa é a pedagogia de Jesus, essa é a forma. Por isso as suas palavras foram chamadas por Pedro de palavras de vida eterna. Quando Pedro diz a ele: Senhor, se tu fores, com quem ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse é o ser, esse é Jesus, esse é o Cristo, essa é a sua mensagem, que é remota no tempo, palavras remotas, mas não nos cansam de repeti-las, porque são a expressão da verdade. Então esse é o Jesus. Que bom. Nós vamos novamente para um breve intervalo. Antes você confere a dúvida da semana com Elzi e Elzita. E voltamos daqui a pouquinho com mais Simão Pedro de Lima para vocês. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. E conosco Elzi Nascimento para uma questão que é da hora. Elzi, como entender a questão de casais que não querem ter filhos? Isso é um erro? Isso é uma ocorrência muito frequente. A gente vê pessoas que antes de assumirem o compromisso já estão certas, seguras de que não querem ser mães ou ser pais. Então, a oportunidade é dada. É permitido ao casal que dê continuidade aos seus genes, a oportunidade de abrigar alguém que está na fila para nascer. Mas as questões são inúmeras. As pessoas vão questionar: vai atrapalhar demais a minha vida, vai modificar minha logística, eu não tenho recurso, hoje é muito caro. E a gente já combinou antes, desde o conhecimento do casal, foi combinado que não teriam filhos. Até dizem assim: vamos criar algum animalzinho de estimação, o que quisermos, mas cada um vai continuar no seu programa, na sua profissão, mas descompromissados da geração de filhos. Então, o ouvinte amigo que está nos assistindo, eu quero que você reflita. A oportunidade é ímpar. É uma questão consciencial. E se a pessoa diz assim: mas eu tenho meu cachorrinho a quem eu amo tanto. Realmente nós não temos nada contra o amor aos animais. É uma espécie de laboratório de treinamento para que a pessoa aprenda a amar, aprenda a pôr em prática a doação. Há pessoas que se dedicam às suas criações artísticas, às suas plantas, com muito carinho, às suas pesquisas científicas. Tudo isto é treinamento para doação, mas a maior de todas, a mais nobre, é oferecer oportunidade para criaturas que estão na fila, aguardando para renascerem aqui entre nós. Pense nisto. Você está com aquele dom maravilhoso de colaborar na criação, na possibilidade, na condução de uma vida, de um espírito imortal que está sob sua responsabilidade. E não será a hora de começar a enfrentar esta tarefa? Ela é sublime. Elzi, agradecemos a sua colaboração, mas não resista a colocar um pitaco na questão. Veja bem, somos mais de 25 bilhões de espíritos vinculados à evolução do planeta Terra. Se você acredita em reencarnação, todos nós vamos e voltamos. Então vai chegar um momento em que quem estará na fila será você. E aí, como fica? Realmente, é uma grande lembrança, oportuna demais, e
vai dizer também quanto à sua própria evolução, se você é capaz de doar-se, de entregar-se e de dar a oportunidade para criaturas que, como nós, estão nesta jornada de crescimento pessoal. Acho muito importante sua colocação. Obrigada. Muito obrigada a todos que estão conosco. Continuem ligados. O programa Encontro Fraterno continua e mande as suas questões para o nosso Tira Dúvidas. Veja o e-mail tiraduvidas@feego.org.br. Estamos de volta com o terceiro e último bloco de entrevistas em que Lucas de Pádua conversa com Simão Pedro de Lima. Acompanhe. A gente espera que nós possamos ser bons alunos de Jesus, né? E você está lançando, em conjunto com a FEEGO, esse livro Viver Melhor, uma abordagem espírita para a vida em sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, Simão. O Viver Melhor seria a consequência de uma reflexão existencial, né? É um viver melhor, talvez naquela ideia de entender melhor a vida, e não num aspecto de autoajuda que muitas vezes pode dar essa impressão. Por que essa impressão? Porque o que está trabalhado aí, a contribuição do Espiritismo, por exemplo, para a vida em sociedade, para entender que viver em sociedade é uma lei natural, é da natureza nós procurarmos a sociedade. Então as contribuições do Espiritismo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Que contribuição? A demonstração clara da nossa imortalidade, a ideia da reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a reflexão sobre Deus nesse aspecto de inteligência suprema e não de um antropomorfismo, o Deus amoroso, a ideia das leis de causa e efeito. Então, entendendo isso, a gente entende melhor o que é o ato de viver. Temos aí reflexões, por exemplo, sobre a paz, sobre viver em paz, numa reflexão de que paz é um sentimento interno que não se busca lá fora, que paz é um estado interior, e a paz externa, ela é consequência da nossa paz interna. A paz externa é a nossa atitude. Então faço uma pequena reflexão sobre os pacificadores contida nas bem-aventuranças. Comento sobre a educação, um pouco sobre a educação, com a hoste espírita, a ideia espírita, tendo a reencarnação como elemento significativo, mostrando-nos que os educandos que achamos novinhos são seres espirituais que já têm um processo estabelecido de entendimento e que estão aqui para continuar. A figura, a importância dos pais nesse processo, a educação formal até mesmo, mas focado mais com esse ideário espírita, e outros assuntos que eu chamaria de percepção existencial, mas com o olhar dos ensinamentos espíritas. Por isso que a ideia ficou o título Viver Melhor, na verdade seria compreender melhor para viver melhor a nossa própria existência. É isso que está no livro, parte, aliás, quase todo ele são reflexos, os tópicos são reflexos das palestras que até aqui mesmo em Goiânia foram feitas, né, durante o congresso, os congressos, né, dos quais eu participei, e isso foi transformado, né, foi dado forma em livro, em texto. Então é isso que está no livro, e que eu digo é um singelo livro, nada tão profundo assim, até porque não tenho capacidade para tanto, mas eu espero que as pessoas ao lerem pelo menos se sintam dispostas a buscar algo mais profundo, a buscar novos entendimentos, né, para quê, né, para completar o que eu não escrevi, porque cada um vai escrever a sua própria história, né? Lembrando que todos nós temos essa condição, essa capacidade de viver melhor, de crescer, de procurar a melhor. Então é isso que está no livro. Simão, muito obrigado. A gente espera revê-lo em breve. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. O nosso programa está chegando ao fim. Antes você confere o Momento Cultural. Nós agradecemos a você por estar conosco todas as semanas. Fiquem com Deus e até semana que vem.
assim, sementinha de amor. Só precisa me regar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar, alegria de viver e o amor agradecer. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Acredite, sou assim, sementinha de amor. Só precisa me regar, só precisa me olhar. Se você cuidar de mim, te prometo germinar, alegria de viver e o amor agradecer. Sou o quê? Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso virar flor, virar muito mais, semear a paz. Sou sementinha, posso